Olá, eu sou o Graciano Rastelier e vai começar a nossa segunda aula do mini curso Floral, onde eu vou te ensinar nessa segunda aula a pintura de uma mandala, quais as tintas adequadas, a forma de você aplicar a tinta. Vou dar várias dicas, fica até o final que eu tenho uma dica bem bacana que vai facilitar a tua pintura, tá? Sem enrolação, vamos para a aula! Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. A gente vai começar agora a nossa aula de pintura, né? Que é uma aula um pouco mais técnica, mas eu vou passar para vocês como eu faço para pintar as mandalas, né? A forma que eu aplico as tintas, quais os materiais que eu utilizo. Né? No início pode parecer um pouco confuso, tem muitas informações, mas com o tempo vocês vão se habituando aos materiais, o que cada material ele entrega, né? Qual o resultado de pintura, o apoio da mão, a finalização da pintura, como usar de uma melhor forma as ferramentas, os pincéis mais certos ali que vai te entregar um melhor resultado, né? O legal desse curso é que ele tem o objetivo realmente de agregar valor aí na tua pintura, no teu desenho, né? É importante que esse curso ele te passe realmente a forma que eu aplico, né? Porque vocês conhecem o resultado que eu já tenho, então vocês vão ver como eu chego nesses resultados, né? Então, para você que não assistiu a primeira aula, né? Talvez nem vai fazer muito sentido você só assistir da segunda adiante, né? Porque é um processo criativo, então faz todo sentido mesmo você assistir a primeira aula, tá? Nossa aula está disponível aqui, você pode encontrar ela com uma facilidade enorme. Eu sempre destaco os títulos nas capas dos vídeos, né? Então tá como aula 1, tá? Aula 1 do nosso mini curso. Vou agora começar aqui a parte da pintura, vou falar primeiro dos materiais, né? Lembra no final do primeiro vídeo? Eu dei uma dica ali para vocês, que era referente a apagar as linhas, né? Na verdade eu deixei até essa dica para esse vídeo que faz muito sentido e agora vocês vão concordar comigo, que quando você termina o teu floral, que aí tem toda a parte do desenho ali, a mandala tá toda pintada, aliás, toda desenhada, fica as marcas do floral. Lembra que no final da aula eu falei pra gente apagar as linhas verticais, as linhas horizontais, então eu apaguei. Não dá para apagar 100%, né? Por isso que não pode forçar muito o lápis, mas depois que eu apaguei, eu passei uma borracha, essa borracha escolar, né? Tenho ela aqui, eu mostrei no primeiro vídeo. Eu passei por todo o floral, né? Deixa eu pegar minha borrachinha aqui, gente, tá aqui. Eu passei ela, era bem molinha, né? Eu passei ela por todo o floral, né? De uma forma bem mais leve, né? Para não perder aqui a orientação das linhas. Por que eu fiz isso? Porque isso facilita na hora de eu pintar. Na hora de eu pintar minha mandala, isso facilita bastante. Eu não vou ter tanta dificuldade para cobrir, né? Ó, essa linha ainda ficou forte. Eu não vou ter tanta dificuldade para cobrir aí o meu floral. Começando aqui na parte das ferramentas que eu utilizo aqui, né? Dos pincéis no caso. Eu estou usando aqui, eu vou usar um Condor, tá? Condor é a nossa parceira, né? Estou com duas marcas aqui que são parceiras do nosso ateliê há muitos anos, né? Muito orgulho dessa parceria, que é a Condor e a Acrylex. Então eu vou utilizar um 422, está um pouquinho apagado aqui, gente, mas eu tenho um pincel novo aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando você compra o seu pincel novo, ele vem com essa capinha, né? E além da capinha... Peraí, gente, só um momento. Além da capinha, ele vem com gelzinho nas cerdas, né? Isso daqui é um pincel de cerda sintética, tá? As cerdas de pelo animal, ela espalha muito na hora da pintura, então não serve para nós aqui. Então é um pincel de cerdas sintéticas, esse é um pincel Condor, né? 422-0. Se você for comprar o teu pincel e tiver só o 422-000, o que difere, né? Que ele vai aumentando aqui, ó. Conforme vai aumentando o número de zero aqui, ele vai aumentando aqui o tamanho da pincelada aqui, né? Então eu gosto de trabalhar com esse. Se fosse o 425
0, que eu trabalhei por muitos anos, é bem reduzido aqui, ó. O filete dele é bem reduzido. Então eu gosto de trabalhar para traços finos, arabescos. A gente vai ter a nossa aula de preenchimento aqui. Eu gosto de trabalhar muito com esse 422-0. Tá? Então quando você compra, ele vem com essa capinha para proteger, né, as cerdas. E as cerdas, elas vêm com um gelzinho aqui também, que parece até que fica espetando assim, ó. Ó, duro, duro. Aí você coloca um pouquinho de água aqui, passa a mão, ele já vai soltando esse gelzinho de proteção, tá bom? Então não usa ele direto na tinta não, remove esse gelzinho. Tá, vou usar esse pincel para fazer as linhas. Na hora da pintura vocês vão perceber, né, eu fazendo as linhas, como eu otimizo o tempo de pintura, como eu otimizo os materiais, vocês vão perceber tudo isso. E vou usar também, perdão, eu vou usar também um pincel 425-8, tá? Por que esse pincel, ó? Ele tá até novo aqui, eu preciso tirar o gelzinho dele também. Por que eu vou usar esse pincel? Podia ser um 425-6, né? Pode ver que mudou para 425 a série. 425-6, ele é menor aqui, ó. O bastãozinho dele aqui de cerdas é menor. Aí conforme vai aumentando, 425, ele começa no 1, aí ele vai subindo no 425-0, daí ele vai subindo. Conforme ele vai subindo a numeração aqui, maior vai ficando aqui, ó. O cilindro dele vai aumentando aqui. Então para preencher as pétalas não faz sentido nenhum eu preencher com esses pincéis fininhos. Uma que vai dar uma ondulação na tinta, o acabamento não vai ficar legal. E outra que eu vou demorar muito mais tempo e não vou conseguir esticar a tinta. Esticar a tinta, tinta acrílica, né? A gente está pintando aqui com tinta acrílica. Já vou falar das tintas também. Sob uma base MDF, ela vai criando umas lombadinhas, assim, umas ondulaçõezinhas que não pode, né? Por isso que essa tinta acrílica você pode pintar para horizontal, para vertical. É importante que você preencha ali onde você quer preencher. Então um pincel um pouquinho mais grosso, ele me dá mais uma agilidade na pintura, né? Eu vou pintar aqui, para não ficar uma aula monótona, eu vou pintar metade, uma parte desse floral aqui, porque depois é só reproduzir o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês uma técnica de pintura, né? Então eu quero que vocês tenham segurança para na hora de pintar a mandala de vocês saibam o caminho a seguir ali e ter o resultado, um resultado de uma pintura lisinha, tá bom? Então é isso, eu vou começar a pintar aqui, já vou falar das cores agora. Então os pincéis são esses, tá? Ah, pode ser o pincel da marca tal, não sei o que, de pelo animal. Gente, desde que eu comecei eu trabalho só com esses pincéis, então eu gosto de falar e indicar, né, ou dar alguma sugestão em materiais que eu conheço, que eu tive uma experiência, sabe? Que eu sinto se tem uma resposta boa, se tem um custo-benefício bom, né? Então eu conheço esses pincéis aqui, ó, desde o início eu sempre trabalhei com esses pincéis, né? Tem que se fazer os testes, né? Tem pincel que você vai se adequar mais facilmente, tem outros nem tantos. Então desses pincéis eu consigo falar com propriedade, né? Mas aí você faz os seus testes, tá? Eu sei qual o resultado esse pincel vai te trazer, por isso que eu indico ele, né? Indico para as minhas alunas, né? Não só por questão de parceria, mas porque eu conheço a fundo esse tipo de produto aqui. Vamos falar de tinta, né? Quando eu tenho uma mandala para pintar, igual eu tenho aqui, né? Eu tenho um floral, já tá todas as estruturas de forma simétrica, já tá as pétalas aqui. Aí eu apaguei, né? Como eu avisei para vocês, eu passei uma borracha inteira aqui, mas eu tô vendo as linhas, né, do floral. Aí eu começo a pensar em cor, né? Eu não vou deixar vocês aqui com muita dúvida referente a cores, né? Porque eu acho que dá pra gente se aprofundar muito, né? Assim como a aula Temperatura das Cores, que tem dentro do nosso curso, que é o Comunidade Rastelier de Mandalas, eu disponho também esses cursos de forma individual também agora, sabe? A gente está desmembrando para que você consiga ter um preço mais acessível e você consiga aprender e começa assim, você aprende a técnica, você desenvolve a técnica, pessoas que te conhecem
vão começar a olhar, vai te chamar a atenção, vai despertar atenção, né? Através da curiosidade ali, e as pessoas vão querer comprar a tua arte, né? Então, quanto mais técnica você tiver para harmonizar as técnicas entre elas, melhor, porque você vai chamar a atenção de várias pessoas, né? Tem gente que se atenta muito mais a um degradê, tem gente que se atenta muito mais a um floral pintado dessa maneira que a gente vai fazer aqui. Tem gente que gosta mais das esferas, né? Tem gente que gosta mais das mandalas gigantes, né? Que é o nosso flor da vida. São 8 técnicas numa mesma mandala, então por aí vai. Tem gente que gosta mais da mandala 3D, que é essa que tem a sobreposição, que cola uma mandala em cima da outra, né? Que tem o degradê no fundo e cola. A gente tem o curso dele também. E tem gente que gosta também do pontilhismo e por aí vai, né? Quanto mais técnica você dominar, melhor é. E aí a gente começa a pensar, né? Em pintura, tem uma grande dúvida. Pô, mas agora qual cor eu vou pintar, né? Como eu falei, lá dentro da comunidade a gente tem uma aula que chama Temperatura das Cores, que é a minha metodologia de pintura de mandalas, de escolhas de paletas, harmonização entre paletas, harmonização entre cores. E lá sim eu aprofundo bastante, mas aqui eu vou dar um conteúdo muito bom para vocês, conforme prometido. Eu sempre entrego mais do que esperam de mim, eu acho que isso me faz bem, de alguma forma me alimenta. Vamos pensar numa paleta aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um tom, né? Então vamos lá, 1, 2, olha as camadas, tá, de floral. 1, 2, 3, 4, 5. E uma cor aqui que vai ser a cor de fora do floral, né? Essa cor aqui, ó, da borda vai ser a cor de fora. Então a gente tem 5. A gente tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 camadas pra gente pintar. Eu posso muito bem escolher uma paleta. Então, por exemplo, eu quero pintar em tons terrosos. É uma paleta que o pessoal gosta muito, inclusive, né? Eu quero pintar em tons numa paleta roxa. Então você dentro do roxo vai pegar o lilás bebê, o violeta, o magenta, o próprio roxo. Ó, já são 5 cores aqui, ó. Né? Tem o lilás bebê, roxo, violeta, magenta e por aí vai. Depois do magenta dá para colocar até um rosa, tá? Um rosa mais escuro. Marca essa dica aí. Se for tons terrosos, aí você pode usar o cappuccino, o marrom, o chocolate, o amarelo, o ocre, o verde alecrim. E o tom que seria assim fora, que harmoniza, é o verde oliva. Tá? Marca aí também essa dica. Tons de verde, aí você pode usar o verde bandeira, o verde folha, o verde maçã, o verde alecrim, o verde musgo. Primeiro você escolhe a paleta e dentro da paleta você vai identificando as cores, tá? Se fosse azul, o azul também tem um monte, tem um azul intenso, tem um azul celeste, o azul cerúleo, tem o azul intenso, tem o azul ultramar, tem vários tons de azul, né? Azul celeste, né? Tem muito tom, muito tom. A paleta ela começa assim, azul hortênsia, azul celeste, azul mar, azul seco, assim, dá uma sequência muito bonita, assim, né? Vai anotando essas dicas aí. Então, primeiro você escolhe a paleta, esse é o exercício, depois você escolhe as cores que estão dentro. Se a gente chegar ali numa paleta que a gente, é essa paleta que eu quero pintar, então aí você vai pegar e colocar todos os tons que você tem aqui na mesa e vai começar do mais claro para o mais escuro. Né? Por exemplo, eu vou montar uma paleta aqui para vocês aqui, na prática fica mais fácil, né? Deixa eu bagunçar ela aqui. Aí, por exemplo, ó, eu vou pintar em tons terrosos, né? Tons terrosos. Aí eu cheguei e separei tudo que é tom terroso, eu separei aqui, ó. Aí eu preciso do tom mais claro primeiro. Então eu olho aqui, o tom mais claro seria esse aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o verde alecrim entra? Então aqui é um verde alecrim. O verde alecrim entra. Agora eu preciso de um tom depois do verde indo pro escuro. Aí eu olho, pode ser o cappuccino. Então cappuccino aqui, ó. Aí eu olho um outro tom mais escuro. Ó, percebe que vai aumentando aqui, ó, a temperatura aqui, ó. Eu preciso de um tom mais escuro. Eu preciso de um marrom. Ó, já harmonizou. Estão sentindo, ó?
Agora eu preciso de um tom mais escuro depois. Aí já entraria esse, que é o chocolate, tá bom? O chocolate entraria aqui. Esse aqui eu posso pôr ele como segundo, ó. Tá vendo como eu vou montando? Porque ele não é tão aberto quanto o verde alecrim. Então ele entra como segundo aqui. E aí eu monto a minha paleta dessa maneira, né? Então a temperatura que eu vou colocando aqui, ela vai subindo. Posso fazer invertido do escuro para o claro? Você pode fazer do jeito que você achar interessante, porque é uma arte, né? Tem que ter... É uma criação, tem que fazer sentido para você, né? Você se inspira através de alguma coisa que fez sentido para você e você traz aqui para o universo da pintura. Pode fazer invertido? Você pode fazer invertido, mas eu prefiro sempre trabalhar do claro para o tom mais escuro. Por quê? Porque a mandala acende, né? Quando você trabalha, né? É igual deixa eu fazer uma analogia aqui bem superficial. É um túnel, né? Você tem um túnel. Aí tá vindo, para quem mora nos grandes centros aí, tem o metrô, né? Aí o metrô tá vindo, aí você vê aquela luz bem pequenininha, né? E ela vai iluminando o túnel que tá vindo ali, ó. Então eu acho muito legal esse sentido de expansão. Então na pintura isso funciona muito bem. Então é aquele centro que é mais claro e ele vai iluminando sutilmente as laterais. Então sempre trabalho do claro para o escuro, dá um efeito maravilhoso para quem vê. Então é isso. Os tons eu vou fazer aqui em tons terrosos e aí as cores que eu vou desenvolver serão essas: verde alecrim, o criouro, tá? Verde alecrim, o criouro, o cappuccino, né? Cappuccino, o marrom e o chocolate. Aí vai faltar uma cor, né? Que é a cor aqui fora do floral. Aí eu vou desenvolver depois, porque eu quero destacar essa flor, tá? Mas quando eu terminar a pintura aqui, provavelmente vai ser creme, tá? Provavelmente vai ser creme aqui, porque vai dar um contraste muito bom do chocolate, que é a última pétala nossa aqui. Vai dar um contraste muito bom. Ele vai pegar um pedaço dessa pétala aqui também, né? Vai pegar um pedaço dessa que é o marrom. Então vai dar contraste. Tem que dar contraste com todas as cores que ele está se encontrando. Lembrando que a borda da mandala será pintada com a última cor aqui também, ó. Que vai ser o creme, tá? Tudo indica que vai ser o creme. Então é isso, eu vou começar a pintura aqui, né? Os pincéis estão hidratados, né? Deixa eu tirar o gelzinho aqui de um. E aí eu já vou começar a pintura aqui agora. E aí vocês vão ver agora como é a aplicação da pintura, tá? Não deixa de dar o like aí no nosso vídeo, tá? Para dar relevância. A gente vai compartilhar muita coisa, muita técnica, né? Eu tô com várias ideias aí, com vários pensamentos de trazer muitos conteúdos de outras técnicas também, não só de mandala, que ao final se agrega à mandala, tá bom? Que eu acho isso muito interessante, a gente brincar com as técnicas, né? Então eu tô com o meu pincel 422.0, eu gosto de pincel gasto, né? Então para o meu pincel novo, eu prefiro quando o meu pincel já tá, digamos assim, já tá macio já, né? Pro que eu faço. Esse tá. As cerdas estão um pouquinho espalhadas, mas não tem importância. Um pouquinho de água você junta, une elas aqui, ou a própria tinta vai unir e aí você já vai utilizar. Então eu trabalho com dois pincéis, né? Eu trabalho com esse pincel que é mais de filete, né? Deixa eu dar uma misturada na tinta aqui. Só uma batidinha nela. E trabalho com pincel de preenchimento. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade de pintar com um pincel, imagina com dois. É natural isso, tá? No início você vai ter algumas dificuldades, tá? Isso é comum, mas é tudo uma questão de você exercitar, né? Igual andar de bicicleta. Na primeira você anda, a bicicleta toda balançando, você quase caindo, vai para um lado, tremelique todo. Aí na segunda você tá um pouquinho mais firme, tá tremelicando menos. E aí na terceira você já consegue já dar aquelas pedaladas avante. Na quarta vez você já tá andando legal. Aí a gente erra que na quinta vez a gente já quer fazer já um marabalismo, fazer alguma coisa já diferente, aí é onde a gente cai, entendeu? Mas enfim, vamos lá.
Vou pintar aqui. Espero que vocês estejam gostando das aulas aí. A gente tinha uma oportunidade assim de editar essas aulas e fazer um negócio mais, como eu posso dizer, mais rápido, mas não é esse o propósito, sabe? Acelerar a voz, recorte e tudo. Aí vai dar muita ansiedade, principalmente em mim. Eu não consigo assistir vídeos que ficam assim acelerados, sabe? Dá uma palpitação no meu coração. Então eu queria que fosse algo conforme a gente faz, né? Igual a gente fez em 2020, 2021 com as nossas lives, né? Nossos encontros noturnos ali em forma de live, que a gente tinha essa tranquilidade, né? Que a gente baixava aquela frequência cardíaca, esquecia dos problemas que a gente estava passando naquele período, 2020, 2021. E isso era muito bom, né? E nas oficinas presenciais também a gente traz essa coisa mais tranquila, mais sossegada, né? Eu acho muito legal, faz tudo a ver, faz todo sentido com pintura, né? Então vamos lá, pessoal. A tinta, eu não uso um godê, né? O godê é aquele, para quem não sabe, o godê é aquele suportinho que a gente utiliza para poder colocar as tintas, né? Eu pego na própria tampinha, né? Mas isso é uma questão de hábito, tá? Tô com uma tinta aqui, essa tinta aqui é acrílica fosca, então ela tem uma fluidez um pouquinho maior que a PVA, né? Mas ambas são tintas acrílicas, tá? Tintas acrílicas. E aí eu pinto primeiro, eu gosto de fazer isso, pintar a parte da linha, né? E depois eu gosto de vir aqui e puxar, ó, a marca do lápis já ficou aqui, ó. Esse tom aqui ele deixa bem transparecer, né? Se eu não conseguir tirar essa marca do lápis aqui, eu venho e faço um contorno, né? Em cima da pétala, né? Circundando a pétala. E nesse contorno eu já consigo eliminar essas linhas, né? Que de alguma forma não pode aparecer, tá? Conforme você termina a sua mandala, estiver aparecendo marca de linha, ali condena todo um trabalho que você fez, né? Então aqui eu pinto. Quantas demãos, professor? Olha, no mínimo 2 demãos. Mesmo pintando essa base de branco, não tem jeito, tá? Não tem nenhuma tinta acrílica que você vai pintar uma vez e vai falar pronto. Não, nenhuma. Esquece isso, tá? No mínimo, independente da cor, 2 vezes. E tem tons como magenta, fúcsia, ou fúcsia, como preferir, né? Rosa escuro, amarelo, laranja. Nossa, são várias e várias demãos, às vezes 4 demãos, 3, só exagerei um pouquinho, mas umas 3 no mínimo, tá? Os tons de amarelo limão, amarelo luz, o amarelo cádmio, ele é o melhorzinho ainda, tá? Ele é o melhorzinho para você fazer essas coberturas. E aí a gente vai preenchendo. Esse momento da pintura é o momento que eu mais gosto, né? Porque é uma atividade terapêutica, então de alguma forma a gente fica tranquilo. E aí a gente vai pintando e vai vivendo ali, vai curtindo o momento da pintura, sabe? Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Olha lá. Já tá fluindo, viu como é importante pintar com os 2 pincéis? E vocês percebem que quando eu aplico, ó, eu puxo a linha aqui, aperto o pincel e subo no final, ó. No finalzinho aqui, ó, eu dou uma levantadinha no pincel para fazer essa pontinha. E eu vou pintando, apertando esse pincel aqui, ó. Eu troquei o pincel agora. Tem eu coloquei essa fita aqui para eu identificar ali no pote que o pincel é novo. Aí eu puxo o pincel certo. Tá? Só uma questão aqui minha mesmo. E aí eu vou esticando, tá? Como se eu fosse penteando. É como se fosse pentear, ó. Eu não deixo muito grossa a tinta, mas eu puxo na hora, não demoro para puxar. Aí, ó, eu estico ela inteira, ó. Eu vou puxando ela inteira. Ela inteira.
Quando eu comecei, né, ali em 2015, não tinha tantos conteúdos, não tinha nem conteúdo na verdade, né? Pelo menos o YouTube não era uma plataforma tão famosa assim de compartilhar vídeos ensinando alguma coisa, né? Já tinha o pessoal começando só. Então eu não tinha tantas opções para aprender como tem hoje. Ó, vou lavar meus pincéis sem segredo, gente. Ó, como eu lavo o pincel. Passo ele aqui no fundo, tá limpinho. Tiro o excesso da tinta, tá limpinho. Né? Se você deixar esse seu pincel fino na água, ele vai entortar a ponta, tá? Eu gosto que entorta a ponta, pode ver que é tortinha. Então toma cuidado, tá? Nunca deixa até a madeira, porque estraga a madeira. Se você for deixar seu pincel na água, deixa ele mais ou menos aqui, ó. Tá? E não uso nada além disso, só na água mesmo. E esse fino, se ele ficar lá, no outro dia ele tá com a pontinha torta, tá? Então toma muito cuidado. Então aí naquela época não tinha tantas opções, tantos lugares para vocês desenvolverem, né? Agora a nossa próxima cor é o verde ocre ouro. Ocre ouro. Quase inventei uma cor aqui, verde ouro. E hoje você tem vários canais que te ensinam, né? Que faz você evoluir, aprender outras técnicas também, mesclar técnicas, né? A arte tem ganhado um espaço, né? Pela sua função terapêutica também tem ganhado um espaço muito importante na sociedade. E o artesanato, nossa, o artesanato está crescendo muito, gente. Todo ano o artesanato cresce muito, muito, muito. As pessoas estão desenvolvendo, sabe? Criando os seus artesanatos, criando renda com isso, vivendo disso. E é uma grande oportunidade na vida de todo mundo, sabe? Com certeza tem alguma habilidade que você tenha e nem sabe, né? Então todo mundo consegue se inserir no mundo do artesanato, desenvolver algum artesanato, sabe? Eu fico muito feliz porque a gente sabe, né? Que a arte e o artesanato resgata, né? Resgata muita gente de uma depressão ou de coisa do tipo, né? E aí a gente sabe o poder de cura que tem atividade intuitiva, atividade artística, manual, né? E quando eu comecei eu não tinha muito onde estudar, sabe? Eu fui desenvolvendo e demorei um tempo grande para desenvolver as minhas técnicas, né? E fui criando minha forma, meus métodos ali. E com os anos você vai desenvolvendo sua metodologia e sendo reconhecido por ela, né? Então a pintura lisinha, essa geometria para encontrar o centro, né? Foi uma necessidade que eu tinha lá e não tinha vídeo, não tinha nada me ensinando. Eu quebrei um pouquinho a cabeça. Se existia já essa forma de achar o centro da mandala, eu não conhecia, né? A gente não pode achar também que a gente inventou a roda, né? Vamos ter pé no chão, porque a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, né? Eu mesmo todo dia nesse mundo aqui da arte eu aprendo alguma coisa nova, impressionante. Isso é muito bom, sabe? Então lá naquela época lá eu tinha que desenvolver, né? E eu nunca achei que eu tinha dom, que eu tinha talento, sabe? Eu sempre fui muito esforçado. Eu confio muito mais no esforço, eu acredito muito mais no esforço do que no dom e no talento. Tem um monte de gente aí com dom e talento batendo na cabeça. E tem muita gente se dando muito bem só porque é esforçado. Então eu acredito muito mais no esforço do que no dom e no talento. Já tive várias alunas que tiveram muitas dificuldades no início e hoje elas desenvolvem lindas mandalas, né? Porque se esforçaram, né? Não desistiram, foram até o final. Elas acreditaram que conseguiam
acreditaram que conseguiam desenvolver ali as técnicas e tudo mais. Então eu acho isso muito válido, sabe? O esforço da pessoa em desenvolver algo. Você consegue, tudo que você quer você consegue. Se você tem uma metodologia ali que está te dando um suporte, se você tem muito foco, muita vontade, você consegue desenvolver muita coisa. E é assim, ó, eu vou esticando a tinta, né? Esticando. Ó, não deixo nenhuma lombadinha aqui, ó. Nenhum volume de tinta eu já vou eliminando. Na próxima aula, que vai ser a aula de preenchimentos, eu já venho com ela toda pintadinha, tá? Aqui eu quero mesmo é demonstrar para vocês como é a técnica de pintura, né? Porque a aula tem que ser objetiva também, né, gente? Não vou fazer aqui, vocês vão ficar 3 horas comigo aqui, é um prazer tê-los aqui, mas eu sei que vocês gostam de algo mais objetivo, né? A proposta é essa também. Aí vou pintar aqui essas. Agora eu tô com o cappuccino, tá, gente? Na acrílica fosca cappuccino. Nossa terceira cor, tá bom? Vou puxar aqui, ó, pra ficar bem nítido ali pra vocês. O apoio da mão, como é que eu faço? Eu coloco esse dedinho. Vocês estão vendo esse dedinho aí, ó, que eu tô apoiando? Ele faz toda a diferença na minha pintura. E vai fazer na sua também se você treinar esse dedinho. Porque ele vai dar sustentação na sua mão. Aí no caso, sua mão não vai trabalhar flutuando. Que aí quando sua mão está flutuando, você não tem precisão. Você não tem precisão. Então interessante mesmo é deixar a mão sempre com esse apoio aqui, ó. Sempre com esse apoio do dedinho. No caso aqui eu uso o dedinho, né? Mas se você quiser pode apoiar o dorso da mão também. Põe a mão aqui, ó, assim, ó. Eu acho mais difícil, mas tudo é uma questão de você se adaptar, né? De você alcançar o objetivo de esticar a tinta, né? Para pintar uma mandala ou para você pintar quadros, enfim, fazer uma arte, você tem que executar os fundamentos, né? O que são esses fundamentos? Por exemplo, aqui, né? Toda vez que entra um aluno aí na nossa comunidade Rastelê de Mandalas ou em algum curso nosso, eu sempre, o aluno chega eufórico, né? Isso é normal, mas eu sempre oriento o aluno da seguinte maneira, eu falo, ó, eu vou te preparar, né? Você vai pintar as mandalas, mas eu vou te preparar a partir de uma metodologia que visa os fundamentos, para que você crie qualquer tipo de mandala, né? Aí o aluno não entende muito, né? Mas enfim, o que seriam os fundamentos aqui no caso? Ó, uma pintura lisinha, né? E tem a pintura blocada, né? Que é essa que a gente está fazendo aqui. Uma boa geometria para mandalas, né? Um outro fundamento. Uma boa aplicação de desenho com curvaturas de pétalas, né? Já é um outro fundamento. Aplicação de traços finos, né? Arabescos, contornos também é um outro fundamento. Então a gente tem os fundamentos. Se você começa a executar bem esses fundamentos, você consegue fazer qualquer tipo de mandala, porque a partir daí o que tem são as técnicas específicas. Quais, por exemplo? A gente tem o degradê, que é uma técnica de efeito. A gente tem ali as esferas, que é uma técnica específica. A gente tem o floral em paletas, que já é uma outra metodologia, né? Então por aí você já vai ter os fundamentos, vai te dar segurança e você só aplica as técnicas específicas, né? Então é coisa séria, sabe, gente? Você hoje em dia ensinar algo para alguém, você tem que
ter um embasamento metodológico ali. É muito mais que vender curso. Vender curso é a parte mais fácil, né? Eu vejo. Mas você pegar e conduzir o aluno ou a aluna para uma evolução técnica, né? De um grau de entendimento, isso aí é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil. Se você não tiver ali uma metodologia te dando esse respaldo, né? Mostrando ali que tem resultados, né? Uma metodologia comprovada, na primeira desconfiança, a pessoa que pagou para aprender com você, ela vai ficar insatisfeita e vai sair te difamando, você pode ter certeza disso. Então o método validado, ele dá muito respaldo, né? Porque é isso, não consegui, por que não conseguiu, né? Tantas pessoas conseguiram, vamos lá, vamos te ajudar, né? Vamos ver onde é que você precisa melhorar, onde é que está a sua dificuldade. Você assistiu o curso todo? Ah não, assisti uma aula, 2 aulas só. Aí fica difícil. Então eu gosto de fazer esse meu trabalho, né? Porque de alguma forma eu sei que você entra na comunidade ou em algum curso nosso e aprende de verdade, sabe? Só se você não quiser aprender, mas aprende. Olha aí, gente, nossa flor tá nascendo. Professor, eu tenho que pintar, eu tenho que molhar esse pincel, como é que funciona aí? Gente, essa tinta acrílica fosca, ela é bem fluida, né? Então ela hidrata o pincel, né? De alguma forma ela hidrata. Até agora não precisou, mas se tiver um tempo muito seco, vai formar uma bolinha de tinta bem minúscula, gente, na ponta do pincel. Ali já é um sinal que você precisa hidratar o seu pincel, tá bom? Porque senão ele vai começar a fazer aquela pintura feia, mal acabada. Então, a proposta nossa é fazer uma pintura bem leve, bem fluida, assim. Agora eu vou pintar aqui. A gente já vai para nossa 4ª cor. E aí depois eu vou só, né, em off aqui, eu vou só reproduzir o que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Lembrando que eu vou dar segunda demão aqui em tudo. Vai precisar, tá? Deixa eu pôr mais tinta aqui. Vai ficar bonito o nosso floral, hein? Esses tons, essa paleta aqui é maravilhosa. Mas eu não me lembro precisamente de usar essa sequência, né? Talvez eu tenha usado outras cores aqui, mas pouquinha coisa diferente só. Mas vai ficar muito legal. Esse tom aqui eu vou precisar dar uma bela demão para fechar, mas eu vou esperar secar bem, né? Aqui no ateliê a gente usa o soprador térmico para secar rapidinho. Mas se você tem pressa, né? Apesar que essa tinta ela é acrílica, ela seca rápido. Mas se você quer que seca rápido, usa um secador de cabelo, né? No período seco, no dia mais seco, seca muito rápido. Pronto. Depois eu vou dar as outras demãos, né? Vamos lá para nossa... Lavou o pincel aqui, vamos para nossa outra cor aqui. Só, eu quero que vocês enxerguem a paleta aqui, ó, sendo aplicada aqui, ó. Que vocês tenham essa noção de como vai pintar, como vai ficar, porque fica diferente, sabe? Depois você começa a aplicar, fica diferente. Na embalagem é uma coisa, mas aqui é outra. Peguei bem os pincéis, passei no paninho. E agora já vou fazendo a voltinha aqui. E depois eu pinto só o meio. Sempre com o dedinho ali, ó, tá vendo? Sempre ele me dando um respaldo aqui para fazer esses movimentos aqui. Eu vou virando a mandala para facilitar também, né? A arte da pintura, ela requer muita paciência,
né? E ela também tem o poder de deixar paciente quem considera que não é paciente. Nossa, mas eu não tenho paciência, eu sou muito estressado, sou muito estressada. Não, mas a arte ela vai te desacelerar, né? Ela vai te desacelerar. Porque a arte é um processo de recompensa lenta, né? Diferentemente de uma rede social que estimula a todo momento ali a dopamina no seu cérebro, né? Que é tudo muito rápido, recompensas rápidas, né? A arte te desacelera desse ritmo do mundo aí, né? Então você fica muito mais no presente, isso faz um bem pra gente, sabe? Porque diminui a ansiedade, né? Diminui a ansiedade. Por isso que a arte terapêutica, a arte cura, né? Por essa questão aqui. Aí eu já vou definindo a ponta da outra pétala ali, sabe? Essa pétala aqui é bem grande. Por isso que é bom ter um pincel de uma estrutura aqui um pouquinho maior aqui na ponta, né? Com mais cerdas, um pincel. Esse é um pincel redondo que eu estou usando aqui, tá, gente? Pincel redondo. E o pincel que eu estou fazendo as linhas é um pincel filete. Então o pincel redondo ele serve para preenchimentos. Dá para executar uma técnica ou outra, mas no nosso caso aqui eu uso ele como preenchimento. Professor, será que eu posso pintar direto no MDF? Olha, eu vou te falar a verdade. Poder até pode, não dá tanta diferença assim, né? Mas o que é difícil é nessa hora aqui, ó. Na hora de cobrir, você vai ter muito mais dificuldade, né? Dependendo do tom, você não vai conseguir cobrir. Por mais que você dê várias demãos. Então, o interessante é sempre ter essa base branca aqui te protegendo, né? Você praticamente pinta duas mandalas, se você for ver. Por isso que tem que valorizar o trabalho do artista, né? Porque fica algo único, mas é bem trabalhoso. Vamos lá para nossa outra pétala aqui. Olha, já tá dando o efeito que eu falei para vocês, né? Isso que é o bacana. Vamos economizar um pouquinho que ficou muito mais larga de um lado do que de outro. Então já vou arrumando aqui no pincel. Se fez o movimento agora ali, vocês viram, eu fiz o movimento e minha mão não abriu o ângulo por um movimento. Aí o que eu fiz? Eu acabei parando o traço, né? Eu parei o traço para não poder ficar falhado, no caso, né? Ou não sair fora do que eu tô procurando aí. Aí agora eu faço os biquinhos aqui, ó, com o pincel mais fino ainda, né? Pincel mais fino. E aí eu venho com o pincel mais grosso e venho preenchendo. Se você for pintar em tela em Canva, que é aquela tela de tecido, sabe? Você pode utilizar acrílica também, tá? Pode usar acrílica também. Mas o MDF para mim, não sei se é uma questão de hábito mesmo, mas o MDF para mim funciona muito bem. Eu gosto muito de trabalhar com MDF, né? Sempre de 6 milímetros de espessura, que é esse MDF que eu estou trabalhando aqui com vocês. Para colocar o gancho fica mais fácil, né? Tem uma espessura segura ali para você pendurar, furar, né? Com parafuso ali e pendurar na parede. Mas existem várias formas de você criar de várias formas e em tecido, em pano, tecido de Canva, tela de Canva, em pinos, madeira pino, sabe? Em várias superfícies você consegue criar a mandala, né?
ela cabe de várias formas, né? Estampada em tecido, né? Através de estamparia, fica muito legal também. Tá ali. Sim, que aí vai ser esse par aqui. Vamos ali agora para nossa outra cor. Pô, vai ficar bem legal esse floral, hein? Limpar bem o pincel para não misturar as cores aqui. A nossa próxima cor é o chocolate. 1, 2, 3. Vamos ver, acho que vai faltar uma cor aqui. Se faltar, já tenho. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então aqui, ó, vai faltar uma cor. O que eu aconselho? Eu vou colocar um amarelo ocre, né? Um amarelo ocre aqui, ó. Nessas aqui, depois eu venho com aquele marrom. Vai ficar bem melhor. Acrílica fosca também. Na minha contagem aqui, tem essa linha aqui, ó. Tem 2 tipos de pétala. Por isso. Mas aí eu coloco não tem importância nenhuma colocar o amarelo ocre, que faz parte da paleta também. Vamos ver se vai ficar legal. Esse deslizar do pincel aqui é muito bacana. Dá um movimento muito legal. Vamos lá, mais uma aqui. Puxou e veio. Tem a curvatura um pouquinho mais para fora aqui ainda. Sempre olhando para o outro lado da pétala para deixar simétrico, tá? Quando você pinta com um pincel de traço, faz o traço aqui, ó. Fica mais fácil. Faz o biquinho aqui. E agora vem preenchendo. Vai ficar bom, gente. Isso aqui é o amarelo ocre, tá? Que faz parte dessa paleta também. Estica bem a tinta. As pétalas ficaram maiores, né? Isso quer dizer que a gente vai fazer uns preenchimentos grandes aqui, né? Essa aula aqui, esse mini curso, na verdade, eu quero que ele seja muito completo para vocês. Muito completo. Então eu quero dar todas as possibilidades aí. Olha, gente, como tá ficando. Muito 10, né? Só na base ainda, não é nem no preenchimento. Depois que terminar ela, que pintar ela todinha, eu vou mostrar ela lá nos stories do Instagram, Graciano Rastelier, lá do nosso Instagram. Vou mostrar lá como ela vai ficar com as bases pintadas. Então fica de olho nos stories lá, que eu sempre posto uma dica, sempre posto alguma novidade lá. Eu não quero que vocês percam nada, tá? Eu quero que vocês aprendam muita coisa aqui comigo, né? Tem muita técnica para desenvolver, tem muito pulo do gato que vocês gostam. Já são aí alguns anos de experiência, então eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. E quero o resultado de vocês. Assim que a mandala de vocês
for terminando a mandala de vocês, vocês vão mandando lá no direct do Instagram. Eu mesmo que vou olhar lá e posso ajudar com alguma dica, tirando alguma dúvida, né? E assim a gente vai evoluindo juntos. E tem um aulão aí que eu preparei para vocês, que é a próxima aula aqui do nosso mini curso, que é a aula de preenchimento, sobreposições e preenchimento. Vou dar uma aula bem legal para vocês. E tá fluindo, hein, gente? Existem várias possibilidades, né, de movimento de pétala, né? Aqui a gente fez uns 3 movimentos, mas você pode criar muito mais que 3 movimentos, muito mais. E uma mandala nunca fica igual a outra, né? Isso que nessa arte aqui é o que mais encanta. Legal, agora vamos fazer as outras pétalas aqui. Agora sim eu vou chegar no chocolate aqui e vou aplicar o chocolate. E tá ficando legal. Tá fluindo, gente. Isso que é importante. Importante que tá fluindo. Vamos lá. Agora eu vou vir aqui com chocolate, ó, 6, usamos 6 cores com essa daqui, 6, e a 7ª vai ser o creme aqui. Essa é uma PVA, tá, gente? Qual a diferença da PVA com a acrílica fosca? Essa, ela, pra mim, pra fazer o fechamento, pra mim é muito melhor. Eu gosto muito mais dessa, porque eu acho que ela fecha muito melhor, assim, ela é um pouquinho mais densa, então, olha, um pouquinho mais grossa, ó. E eu já gosto da tinta assim, pra eu puxar, sabe? Pra eu esticar. O chocolate aqui é bem fechadão. Ele tá bem... um tom bem fechado mesmo. Talvez eu colocaria um pouquinho de branco, pouquinha coisa. Só pra deixar ele um pouquinho mais claro. Mas aí você perde muita tinta. Porque você não sabe a quantidade exata que você vai usar aqui. Ou falta ou sobra, gente. Acertar em cima, muita sorte. Eu acho que nesse tempo todo, acho que uma vez só que eu acertei em cima a quantidade. Porque não pode faltar e sobrar é prejuízo, né? Não é interessante, não. Esse biquinho aqui, ó, eu faço depois com a outra cor que eu vou fazer aqui. Eu vou filetar ele aqui, a última cor. Agora vamos lá. Eu ainda usaria um pincel 10 aqui, ó. Esse é 8. Eu até tenho um pincel aqui, que eu vou improvisar com ele aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. É um Condor aqui, ó, 5502, vamos ver. Da agilidade aqui, ó. Ele é grande, ó, para você errar é muito fácil. Muito fácil. Perto das linhas nem dá para trabalhar com ele. Não aconselho, viu? Vou fazer essa aqui só para esticar essa tinta, mas não aconselho não. Acho que com um pincel 425-10 eu acho que fica melhor. Ou 12, que tem 12 também. Vou fechar nessa. Olha o efeito. Um efeito degradê quase aqui, né? Em pétalas fechadas, né? Mais uma. Ó, gente, como tá ficando. Estão curtindo? Tá ficando legal, né? Deixa eu pôr mais tinta aqui, que essa tinta tá... Depois que seca, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Eu até prefiro quando seca. Quando passa o verniz no final da mandala, fica mais bonito ainda.
Vamos dar uma destacada boa. Puxar aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. E traz a linha aqui, ó. E agora aqui. E aí vem preenchendo. O tom mais escuro, ele sempre vai dar mais trabalho para fechar, tá, gente? Então, ele sempre vai mostrar mais o fundo da pintura ali onde você está fazendo. Então, o tom escuro vai dar um trabalhinho para você aí, mas vai valer a pena, porque ele realça todas as cores, né? Vamos lá. Ó, já deu para perceber como vai ficar a sequência pintada, né? Vocês conseguiram perceber como vai ficar legal? E por que eu vou usar o creme ali na última? Eu vou usar o creme porque ele vai destacar a flor por inteiro. Mas já vou mostrar para vocês já. Ele vai destacar por inteiro a flor. Essa mandala aqui tem 40 centímetros. Aí, eu vou pintar agora o creme. Pode ser uma outra cor que dê contraste com essas duas aqui, tá? Não necessariamente precisa ser o creme, tá? Mas eu vou usar o creme porque ele vai me dar uma harmonizada muito boa. Eu gosto muito do creme. Aí ele vai vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha como eu vou fazer aqui, ó. Define a linha. Quase não dá pra ver, né, gente? Já faz o biquinho da pétala aqui também, ó. Apesar que eu vou precisar dar outras demãos. E vai girando a mandala para definir aqui. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, ó, que eu vou definir o biquinho aqui, ó. Com essa parte. Aí, ó. Fica bem definidinho, ó. Vou mostrar de novo aqui para vocês. E aí faço aqui, ó. E aí vem com o pincel maior aqui e já faço essa parte aqui. Assim a gente já preenche. Olha, aqui já eu teria que ter apagado essa linha aqui, viu? Mas na segunda demão vai sair. Na segunda demão sai. Aí já tá misturando marrom porque não secou, né? Direito aqui e o creme pegou aqui na borda. Mas é isso. O que eu queria mostrar para vocês é a forma que eu faço a pintura, a paleta, como eu escolho os tons, né? Como eu defino a paleta, como eu escolho a sequência dos tons e a paleta aplicada
na sequência aqui. Bom, aqui eu vou esperar secar, gente, mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois eu vou dar uma outra demão, vou mostrar pra vocês. Vai ficar bem legal, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de dar seu like aí, ajuda demais, tá, gente? A dar relevância pro canal, né? E a gente começa a sentir que realmente o conteúdo tá interessante, né? Então faz sentido eu vir aqui gravar um vídeo novo quando eu sei que do outro lado tem gente falando, pô, tá legal, tô gostando, tô aprendendo. Tá? Então deixe seu like ou comenta aí alguma dúvida que você tenha, ou qualquer comentário que você queira fazer. Se inscreve no canal, né? Sem querer pedir muito, já pedindo. E aí a gente vai trocando aqui, tá? As técnicas e eu vou ensinando vocês, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula, tá? Não deixe de praticar, é questão de prática mesmo. Tenha muita paciência com você no seu processo de aprendizagem, né? Nada é fácil, mas o resultado ele chega com persistência, né? Com foco, tá? E até a nossa próxima aula, que eu vou pintar todo esse floral, vou deixar ele lindão, e aí eu volto aqui para a gente começar a fazer a parte dos preenchimentos, que vocês vão gostar demais, tá? Então na próxima aula, que vai ser a nossa terceira aula do mini curso aqui, eu já chego com o floral todo pintadinho e aí a gente começa a fazer alguns preenchimentos, alguns traços, tá bom? Não desista da mandala, que a mandala não desistirá de você, e até a próxima aula.